São 10 horas 14 minutos, de volta então com o CBN Campinas. Nosso assunto agora é o censo 2022. Os recenseadores, do IBGE estão em campo para a coleta domiciliar do censo demográfico. Programado para acontecer lá em 2020, o censo está sendo realizado agora com 2 anos de atraso em razão da pandemia de Covid-19 e de cortes também no orçamento. Até o início de novembro, os recenseadores vão visitar cada um dos domicílios nos 5.570 municípios do país, incluindo aldeias indígenas e territórios quilombolas. No programa a gente vai fazer uma discussão da importância desse levantamento. Afinal, ontem, como a gente conversou aqui no comecinho do CBN Campinas, trouxemos aquela notícia da resistência em receber recenseadores na cidade americana. Mas como eu também citei, não é uma coisa exclusiva da cidade americana. Bom, para conversar um pouquinho sobre esse assunto, nós estamos em contato com o advogado especializado em direito público, Paulo Braga. Muito bom dia, doutor Paulo. Muito obrigado por atender aqui a CBN Campinas e vamos falar um pouquinho sobre o censo 2022, porque ele tem uma importância muito grande, né, doutor Paulo? Sim, bom dia, Flávio, a você, a todos os ouvintes da Rádio CBN. É sempre um prazer aqui participar com vocês. Como você bem disse, tem uma importância muito grande, né? É preciso que tenhamos, né, a sabedoria que é a partir dos estudos, é a partir dos levantamentos, dos dados que são encontrados pelo IBGE, pelo censo demográfico, é que o Estado, é que os gestores, presidente da República, governo de Estado, prefeitos, passarão a adotar as políticas públicas que entendam como mais necessárias e mais eficientes para a sociedade. A gente coloca, quando fala de políticas públicas, né, doutor Paulo Braga, é o investimento nas áreas, e até para entender, né, quais são as áreas mais necessárias e quais regiões precisam de maior investimento dentro do município, dentro do estado, dentro do próprio país. Então a ideia é saber quanto a gente tem, né, esse é o principal momento do censo demográfico, quanto que a gente tem de população realmente no país, mas onde ela está realmente vivendo, se ela saiu da zona urbana para a zona rural, e se tem adensamento, né? E também traçar esse perfil de cada área, né? Exatamente. Traçar o perfil de uma forma específica de cada região do país, né? De cada estado membro da federação. Porque é só a partir desses dados, desta precisão de dados, Flávio, é que as políticas, as ações do Estado poderão ser adotadas com mais eficiência. Então, de sumíssima importância não só o investimento do Estado no censo demográfico, como também a participação da população recebendo os recenseadores. E é um trabalho mesmo de casa em casa, de formiguinha, né? Sim, é um trabalho que o pessoal que trabalha no censo vai nos mais de 5.500 municípios do país, de casa em casa, desde os grandes centros até aquelas cidades mais afastadas, né? Então, justamente para que se tenha a maior precisão possível dos dados necessários para que se possa direcionar os rumos do Estado. É muito importante, e penso, se me permite, também dizer que é muito importante a participação também do poder público, ou seja, o investimento da União no censo, justamente para assegurar um trabalho de maior eficiência e de maior especialidade possível. Então, e realmente, o censo é feito aproximadamente há mais de 150 anos, né?
e tem, em todo esse tempo, direcionado as políticas públicas, levando em consideração, levando em conta as peculiaridades de cada região do país, de cada comunidade. Tem algumas peculiaridades, né, para a gente entender o censo. Quanto tempo, por exemplo, dura uma visita, né? São aplicados 2 tipos de questionário neste censo que já está acontecendo. O básico, com 26 quesitos, leva em torno de 5 minutos, gente. 5 minutos para ser respondido. Já o questionário ampliado são aí 77 perguntas e é respondido aí por cerca de 11%, tá? Aí se trabalha com uma questão mais de uma estimativa e leva, também não aumentou tanto assim, leva cerca aí de 15 minutos. Então de um para outro uma diferença só de 10 minutos. E isso é interessante para conseguir traçar realmente perfis de todas essas áreas, e como disse o professor Paulo Braga, para que possa ter um investimento, para que se aloque recursos de determinadas situações de saneamento básico, de infraestrutura, por exemplo, viária, infraestrutura educacional, de saúde, e assim vai, né, professor? Exato. É muito importante também, Flávio, lembrarmos que um dos princípios que norteiam a administração pública é o princípio da eficiência, né? O gestor público ele tem a obrigação de ser eficiente, de gastar corretamente e de forma eficiente. E para que essa eficiência seja alcançada, não basta só a boa vontade do administrador, do presidente, do governador, dos prefeitos, mas que todos esses que estão na gestão estejam amparados por dados técnicos. E, sem sombra de dúvidas, o censo é a base, é o pilar de toda essa estrutura, de todo esse direcionamento técnico para que os investimentos possam ser direcionados dentro dessa eficiência e para, no fim das contas, atender a população da melhor maneira. Há uma resistência da população em receber esses recenseadores. Isso não é, obviamente, uma coisa exclusiva da cidade de Americana. Então, e a gente entende também, né, doutor Paulo Braga, a gente vem de 2 anos e meio praticamente de uma pandemia e, claro, não pode ser a gente tirar o contexto social de uma sociedade nossa muito insegura. E isso, obviamente, traz essa questão aí para quem vai receber uma pessoa em casa. Mas existem aí várias coisas para você conseguir identificar. Então, esse recenseador vai estar com colete do IBGE, boné do censo, crachá de identificação com QR Code, tem o dispositivo móvel de coleta e dá para fazer toda uma identificação pelo próprio IBGE, pelo telefone 0800 721 8181. E é interessante receber esse recenseador para fazer responder essas perguntas, para que a gente possa ter no futuro. E é o que a gente espera, né? Porque o IBGE faz um trabalho sério. Eu falei isso aqui ontem. Agora, se na outra ponta não for entregue, aí a gente tem que cobrar esse administrador público, né? Exato. Eu acho que nós, enquanto população, Flávio, temos que fazer a nossa parte. Receber e receber bem o pessoal do censo, como você disse, facilmente podem ser identificados pela identidade funcional, pelo colete e pelo sistema de QR Code. Bom, este é um ponto. Esta é a nossa obrigação enquanto membros da sociedade, enquanto munícipes. Na outra ponta, os gestores, né? Em todas as esferas, desde a União, aos estados e aos municípios, que têm a obrigação, né? Isso não é um favor, não é uma faculdade do gestor, mas uma obrigação de gastar corretamente, de ser eficiente em suas políticas públicas. Então, se ele tem os dados do IBGE de forma mais precisa e mesmo assim não adota políticas públicas, tomadas de decisões pautadas em critérios técnicos, ele descumpre esse princípio da
eficiência e está, então, passível de punições. Então, nós temos que fazer a nossa parte enquanto população para que também possamos lá na frente cobrar essas políticas tanto da União como dos estados, como também nos municípios pelos seus prefeitos. E outra coisa para deixar bem claro para o nosso ouvinte aqui, né, Dr. Paulo Braga, que você abre sua vida, você explica lá todo o seu perfil, mas esses dados são confidenciais, né? Sim, isso é extremamente importante, colocarmos, né, esse assunto para que a população tenha ciência disso. Né? Você expõe a sua vida, as suas questões particulares, mas esses dados são confidenciais. Esses dados são planilhados, inseridos em um sistema, mas não ficam, em hipótese alguma, disponíveis a quem quer que seja. Então, a sociedade pode ficar tranquila, pode se tranquilizar nesse sentido, que não há, em hipótese alguma, uma publicização dessas informações. Eu, ao menos, Flávio, não tenho notícias de que em algum momento tenha tido vazamento de dados a partir do IBGE. Outras hipóteses, eventualmente, possível, mas a partir das informações obtidas pelo censo, eu desconheço algum episódio em que essas informações tenham sido divulgadas. A sociedade pode se tranquilizar nesse sentido. Dr. Paulo Braga, advogado especializado em direito público, mais uma vez aqui a gente agradece por ajudar a CBN Campinas a esclarecer esses pontos. Muito obrigado pela entrevista, Dr. Paulo Braga. Eu que agradeço, Flávio, mais uma vez. Muito obrigado a você, a Rádio CBN. É sempre um prazer participar, espero ter contribuído. E só para a gente finalizar, né, eu trago aqui o relato da nossa ouvinte pelo WhatsApp da CBN Campinas, o 19 991869070, a Cláudia Santos. Ela mandou assim: bom dia, Flávio. Moro em Campinas e fui pesquisada ontem. Foi super rápido. Questionário curtinho. Muito importante fazer. Tá aí o relato. Muito obrigado, Cláudia. São 10 horas e 27 minutos.